Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Espero que todos estejam com saúde, que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, nós estamos com a nossa série de estudo do livro do Apocalipse, versículo por versículo. E hoje nós estaremos estudar o versículo de número 6 do livro de Apocalipse, capítulo 2, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos, não deixe de deixar um likezinho aí, comentar, se inscrever no canal, que vamos fazer o nosso momento de oração. Querido Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelo poder que há no Teu nome, agradecer ao Senhor pelas pessoas que têm assistido os vídeos, têm gostado do conteúdo, têm sido abençoado através da Tua santa palavra. Eu sei que a Tua palavra ela tem que ser dita da forma que o Senhor quer que ela seja dita, que o homem goste ou deixe de gostar. O mais importante é que a verdade ela vem para libertar o homem. Muito obrigado por tudo, esteja nos usar segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Meus irmãos, o versículo de número 6 do livro do Apocalipse diz assim: Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Meu irmão, talvez essa leitura seja bem forte, mas eu tenho uma leitura aqui em outra versão que diz assim, ó: Tens, porém, isto que aborreceis as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Talvez você queira gostar mais desta linguagem, mas observe bem, independente da linguagem de uma ou da linguagem de outra, o sentido literal é a mesma, o propósito é o mesmo. Por isso, Jesus fala para João escrever aquilo que ele queria mandar para a igreja de Éfeso. Você já está acompanhando nos estudos passados que a igreja de Éfeso foi elogiada, a igreja de Éfeso foi realmente chamada a atenção de Jesus, e depois Jesus lembra eles que eles estão perdendo ou já perderam o primeiro amor. Deixaram de praticar as obras com amor. Então Jesus, quando ele fala para esta igreja, depois Jesus volta a trazer um certo elogio. Não é uma palavra de satisfação, não. Jesus não está satisfeita com a igreja de Éfeso, mas ele deixa um elogio, porque mesmo esta igreja deixando de praticar o primeiro amor, ainda tinha algo com ela que chamava a atenção de Jesus. E pelo fato de chamar a atenção de Jesus, Jesus lembra eles de algo muito importante. Observe bem, o versículo 6 eu separei 2 pontos importantes deste versículo. Primeiro, odeia as obras dos nicolaítas. Meus irmãos, agora eu pergunto, nunca se perguntaram quem são os nicolaítas? Eu peguei alguns estudos. Aqui no comentário, tem um comentário aqui, não vou dizer o nome, tá? Eu observei aqui no comentário que diz assim: mesmo que a igreja de Éfeso não amasse como deveria, pelo menos o Senhor podia dizer que ela odiava as obras dos nicolaítas. Aí eles dizem, ó, aqui esse comentário, diz aqui, os quais eram um grupo ateísta que perturbava as congregações em Éfeso e também em Pérgamo, tá bom? Interessante também que no próprio comentário diz aqui, ó, alguns pais da igreja, tá, associam esse grupo a Nicolau
E quem era Nicolau? Era era um dos 7 líderes eleitos na igreja de Jerusalém, no livro de Atos, capítulo 6, versículo de número 5. Esse comentário, ele não está dizendo que é o Nicolau de Atos, mas ele está dizendo que alguns façam essa comparação e adere que vem dessa pessoa aqui. Mas eu tenho alguns pontos também que eu acabei anotando no meu glorioso dicionário bíblico, né? Muito importante. Não vou dizer também, não vou fazer propaganda do nome, mas se os irmãos quiserem me perguntar qual é o nome, você pode mandar uma mensagem para mim. O meu zap é 8605-2507. Você pode mandar um zap para mim perguntando o meu nome do dicionário. Se vocês quiserem, vocês podem mandar mensagem para mim que eu digo para vocês no privado. Mas não posso dizer para vocês aqui, porque eu não tenho autorização e também eu não posso fazer dando esse tipo de coisa. Então, esse dicionário aqui, observe que é um dicionário bem cheio, tá? Nesse dicionário aqui, nós temos aqui alguns pontos importantes, eu extraí daqui para dizer para vocês a respeito quem eram os nicolaítas e as visões destes homens, tá? A conclusão e as visões desses homens condizente a nicolaítas. Então, o que acontece? Desse dicionário eu extraí o seguinte: Inácio, 110 depois de Cristo, ele fala que eles eram amantes do prazer e eles eram caluniadores. Irineu, 180 depois de Cristo, ele escreve comportamento sem controle. Era um povo que tinha um comportamento sem controle. Outra declaração aqui que eu achei foi de Clemente de Alexandria, que ele fala que são descontrolados nos prazeres. Esses prazeres, provavelmente, Clemente de Alexandria está falando, são prazeres carnais, tá? Outro relatório aqui que eu achei foi de Tertuliano, o ano 200 depois de Cristo. Eles falam aqui, eles comem coisas sacrificadas aos ídolos. São fornicadores, ou seja, a fornicação, segundo o dicionário, diz que são relações sexuais fora do casamento. Então, este grupo de pessoas, para Tertuliano, eles praticavam estes atos e para eles simplesmente eram normais, tá bom? Para um homem chamado Hipólito, no mesmo ano depois de Cristo, ele escreve que João reprova esse povo como fornicadores, comedores de sacrifício a ídolos. Meus irmãos, hoje eu não quero fazer comparações às igrejas de hoje. Eu não quero fazer comparações à igreja de hoje, tá? Mas a gente observa que muitas coisas deixaram de serem feitas nas igrejas. Se nesta época, eles repreendiam esses atos, não aceitava a igreja de Éfeso. Jesus que está dizendo aqui, Jesus está dizendo que a igreja de Éfeso, mesmo deixando a prática do primeiro amor, era uma igreja que ela não concordava com este grupo de pessoas que está relacionado aos nicolaítas. Eu acabei de dar um exemplo mais ou menos básico de provavelmente como era o comportamento deste povo. E observando de alguns anos para cá, eu fiquei observando que esse negócio de disciplina, tirar de cargo, chamar para repreender,
Essas coisas estão deixando de acontecer em algumas igrejas. Estou falando de algumas igrejas. Não estou dizendo ABC, não. Estou dizendo que algumas igrejas pararam. Já em algumas eu tenho observado. Mas sabe de quem está acontecendo isso? Naqueles que o dízimo é pouquinho. Naqueles que ofertam pouquinho. Naqueles que não podem contribuir muito. Essas pessoas eu tenho observado que são penalizadas. Os nomes deles são relacionados a não assumir cargo. Essas pessoas elas são tiradas de cargos. Não precisa nem ser pessoalmente, simplesmente por mensagens. Essas pessoas são rejeitadas, não têm oportunidade. Essas pessoas são colocadas os nomes para serem lidas ao público. Essas pessoas recebem disciplinas. Por que certos homens grandes, de condição financeira muito grande dentro de igreja, fazem o que faz, o que deve e o que não deve, e continuam intactos? Continuam as mesmas práticas. Para onde vai é a mesma prática. Por que só o pequenininho? Por que só aqueles que tem que ser rejeitado, que tem que ser colocado, exposto o nome dele para disciplina, enquanto que os outros, não pode. Isso aqui está amando de fulano. Se fulano for tirado, ciclano vai se zangar e aí vai parar de contribuir, vai parar de sustentar a igreja. Aí eu pergunto, a igreja de Jesus precisa de alguma coisa de homem para se manter? Não. Deus, ele se responsabiliza. Deus é que cuida do seu povo. É por isso que muitas pessoas se perdem. Eu não queria nem me estender muito isso aqui para depois não dizer que eu estou aqui decepcionado, desabafando por causa... Não. É porque eu vejo uma covardia em algumas igrejas. Eu vejo covardia mesmo de algumas igrejas que, infelizmente, vamos embora para frente. Outro ponto que diz assim, ó, eu também odeio. Essa expressão, eu também odeio, quem está falando é o próprio Jesus. É o próprio Deus que está falando. Mas talvez você diz assim, meu irmão, Deus odeia o ser humano se ele veio na terra morrer pelo ser humano. E agora você está lendo que Deus odeia. Observe bem aqui, ó. Observe. É por isso que você transmite coisas erradas. É por isso que você se apressa e acaba divulgando assuntos que não lhe competem, ou até mesmo assuntos que você não entendeu, até porque você também não parou para analisar. Observe bem. Nós estamos falando aqui de práticas, não estamos falando de pessoas. Deus, ele está dizendo que ele odeia as obras dos nicolaítas. Ele odeia, não interessa quem seja, pode ter a patente mais alta. O certo é todos se respeitarem da maneira que é. Todos que servem a Deus dentro de uma congregação. Escuta bem aqui que eu vou dizer bem aqui para vocês aqui, ó. Escuta o que eu vou dizer bem aqui para vocês. Título, patente, jurídica, que seja. Quando você aceita Cristo como Senhor da sua vida, você é servo. Eu sou servo, nós somos servos. Somos todos iguais perante Deus. Deus morreu por nós. Não interessa se você tem uma patente conquistada aqui humanamente. Tem muitos lugares que pessoas confundem as coisas. Despreza. Algumas pessoas enaltecem outra por causa de questão financeira. Isso está errado. Deus é contra isso. Deus não honrará o homem. O homem se perde. Porque Jesus veio para chamar. Olha só o que Jesus falou para Pedro. Apacenta. Que era Pedro?
Era pastor? Não era. Pedro era um pescador. Que Deus encheu da graça e disse: Pedro, tu me amas, então apacenta. Ele não consagrou Pedro a ser pastor ali, não. Ele deu uma missão para Pedro de cuidar. Sabe o que eu entendo com isso? Deus disse para Pedro: Pedro, vai lá e alimenta este povo, para este povo ter fé, para esse povo não desistir, para esse povo continuar. Cuide deles. É por isso que Deus mandou. Você que está me escutando bem aí, que é líder, Deus te chamou para você cuidar e zelar daquilo que não é teu, é de Deus. Está me escutando? Deus te chamou, te separou para você cuidar. Não foi para você maltratar. Não foi para você extorquir, não. Não foi para você tirar toda a lã para você, toda a gordura para você. Não faça isso. Seja servo do Senhor. Atenda o chamado de Deus, deixa Deus te usar, te entregue para Deus usar e cuide das pessoas que Deus entregou nas suas mãos, tá bom? Então, meus queridos, para nós entendermos, Deus não está dizendo que odeia as pessoas, Deus está dizendo que odeia as práticas, Mas, irmão Orlando, deixa eu dizer uma coisa para você. Já está com mais de mês, 2 meses, que eu tenho um relacionamento extraconjugal. Eu estou errado? Sim. Ai, irmão Orlando, eu estou fazendo um monte de coisa, estou mexendo em coisas, e aí você está errado. É preciso se arrepender, é preciso parar, se reconciliar com teu Deus. Chame seu líder e converse com ele. Ele vai te orientar melhor sobre isso aí, tá bom? Aqui eu quero fazer uma aplicação, Apocalipse 2, versículo 6, que eu destaquei aqui, 6 coisas importantes que eu destaquei aqui para a nossa aplicação do versículo de número 6, tá bom? Espero que vocês estejam gostando aí. E às vezes a gente precisa ser sincero, ser fiel, nas palavras, porque a gente não está aqui para agradar a OAB, a gente está aqui para agradar o Senhor Jesus. Espero que não tenha ofendido ninguém, mas a verdade, ela infelizmente, ela vem mesmo como um martelo esmiuçando mesmo. Mas quem entender e compreender a verdadeira mensagem, não fica zangado, vai procurar se converter, se consertar, porque senão pode perder um tempo muito grande dentro de igreja, achando que é e que não é. Uma palavra muito importante antes da nossa aplicação é quando Jesus disse assim: tem muitas pessoas que estão me dizendo Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Então, meus queridos, é para nossa orientação, tá? Na aplicação eu separei alguns pontos. Primeiro, nós devemos permanecer na santidade. Segundo, rejeitar e não aceitar um falso ensino. Terceiro, não devemos aceitar aquilo que vem contra a palavra de Deus. Quarto ponto diz: devemos ser fiel a Cristo. Fiel a Cristo. Quinto ponto, devemos se manter puro do mundo. Devemos se manter puro do mundo. E o último, Jesus aprova uma igreja viva e verdadeira. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse estudo do versículo 6. Eu quero deixar a paz para todos. Paz.